Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e importante da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 e vamos refletir um pouco sobre a mensagem do Senhor para nós. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém? Queridos, há uns 10 dias atrás, eu estava refletindo sobre o livro de Daniel e o Senhor me deu uma palavra. E naquele momento, aquela palavra mexeu comigo, aquela palavra, ela me confrontou. Ela veio de encontro a algumas necessidades que nós temos nas nossas vidas. E eu fui anotando aquilo que o Senhor foi colocando no meu coração e falei com o Senhor: meu Deus, quando é que o Senhor quer que eu leve essa reflexão para a igreja? Porque ela mexeu tanto comigo que eu queria compartilhar, para que de alguma forma ela também mexesse com cada um dos irmãos. E eu pedi uma confirmação de Deus, mas o Senhor não me deu essa confirmação. E aí eu orei, anotei aquilo que tinha que ser anotado e guardei aquela mensagem, aquela palavra e deixei. Coloquei em prática na minha vida e esperei o tempo do Senhor. Nós precisamos entender que existe um tempo certo para cada coisa. Existe um tempo determinado por Deus. E naquele momento eu peguei essa mensagem, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e guardei. E fiquei esperando que o Senhor falasse comigo o momento ideal, que era para ser trazido e apresentado à igreja. Queridos, eu coloquei essa mensagem, irmãos, e deixei ali guardada dentro da minha agenda, dentro da Bíblia, esperando o momento ideal que Deus determinasse que eu trouxesse. Deixa eu dizer algo aqui para nós com relação a pedir confirmação da parte de Deus. É bíblico. Nós podemos pedir confirmação ao Senhor. Porque Deus, ele não é Deus de confusão. Deus, ele não é Deus de dúvida. Quando o Senhor coloca algo no seu coração, ele confirma aquilo que ele fala. Lembra de Gideão? Quando Deus falou com ele que ele seria instrumento do Senhor para libertar o povo de Israel em determinado momento, Gideão teve dúvida. E ele falou com o Senhor, ele pediu uma confirmação do Pai. Vocês lembram quando ele falou que ele colocou um pedacinho de lã ali no chão e ele pediu ao Senhor que, se fosse da parte de Deus e que se realmente ele fosse um instrumento naquele momento, que aquela lã amanheceria encharcada e que em volta estaria seco. E assim o Senhor fez. Mas Gideão ainda continuou com dúvida e pediu ao Senhor uma outra confirmação, e ele pediu ao Senhor que fizesse ao contrário, que a lã amanhecesse seca e em volta da lã estivesse molhado. E assim o Senhor fez. Está lá em Juízes, no capítulo 6, do versículo 36 ao 40, então nós podemos pedir ao Senhor confirmação.
para que nós venhamos ter certeza de que a palavra foi direcionada pelo Senhor. Quando nós recebemos uma palavra do Senhor, ou quando nós vamos ministrar algo da parte do Senhor, nós podemos pedir confirmação para que de fato seja conforme a vontade do Pai. E assim eu fiz. E os dias foram se passando, e quando foi na sexta-feira, dia 5, eu recebi a confirmação do Senhor. A primeira confirmação que eu tive de que era para trazer essa ministração para a igreja foi no meu trabalho, onde uma colega de trabalho veio conversar comigo. Ela é cristã e ela estava em dúvida da forma como ela estava conduzindo a criação das filhas. Ela estava insegura, ela estava com medo se de alguma forma ela não estivesse fazendo conforme a vontade do Pai. E nós conversamos sobre isso e nós falamos, se nós seguirmos a palavra de Deus, nós estaremos criando nossos filhos conforme a vontade e a direção do Pai. Mas eu não percebi que o Senhor estava me dando uma confirmação ali naquele momento. Então, quando nós estávamos aqui na igreja, no culto de sexta-feira à noite, nós recebemos uma ministração aqui, a irmã que ministrou a palavra de Deus, antes de entrar na mensagem, ela falou algo que nos despertasse sobre a responsabilidade de sermos pais. Ela falou da parte de Deus, que nós seríamos cobrados sobre as nossas responsabilidades. Ali o Senhor estaria me dando a segunda confirmação de que hoje era para eu estar trazendo a palavra do Senhor aqui na igreja. Mas eu ainda não percebi que o Senhor estava falando comigo naquele momento, que era a confirmação da palavra que Ele havia me dado alguns dias atrás. Então, quando eu cheguei em casa e eu fui mexer nas minhas redes sociais, o Senhor me deu a terceira confirmação. Eu vi algumas postagens de pessoas cristãs tirando foto com seus filhos e colocando versículos bíblicos embaixo em comemoração ao Dia do Filho. 5 de abril aqui no Brasil é comemorado o Dia do Filho, mas eu não sabia. Então, naquele momento, o Senhor falou comigo. E eu percebi que o Senhor já havia me dado 3 confirmações de quando seria que eu ministraria essa palavra da parte do Senhor à igreja. E naquele momento eu não sabia que hoje eu estaria ministrando. Então o pastor chegou até mim e disse, você irá ministrar no domingo. E aí eu entendi que aquela palavra que o Senhor me deu há dias atrás era para ser ministrada hoje. E isso é confirmação da parte do Senhor. Amém, igreja? E aí, o que me chamou muita atenção é que numa dessas postagens, a mãe colocou a foto com os filhos e escreveu um versículo bíblico. Filhos são heranças do Senhor. Salmo 127. E aquilo mexeu comigo. Porque se filhos são heranças do Senhor, é um bem muito precioso que o Pai entregou nas nossas mãos para que nós pudéssemos cuidar. E nós precisamos entender a necessidade que nós temos de cuidar desse tesouro do Senhor. E aí você me pergunta, mas o que tem a ver essa leitura bíblica do livro de Daniel que você leu e até agora você está falando sobre questões de criação de filho? Eu quero dizer que tem tudo a ver. Eu quero dizer para mim e para você que não tem como, nos dias antigos e atuais, criar filhos longe da presença de Deus. Não tem como. Porque os nossos filhos serão tragados pelo mundo se eles não tiverem uma base sólida, um alicerce da parte do Senhor, uma criação alicerçada na palavra, uma criação alicerçada nas sagradas escrituras. Isso é uma base sólida. Se eles estiverem totalmente estruturados, o mundo não vai conseguir influenciá-los. Isso tem tudo a ver com Daniel. Nós temos vários exemplos bíblicos de jovens estruturados na palavra de Deus que não foram corrompidos por culturas de falsos deuses. Nós temos Timóteo, nós temos Josué, nós temos o próprio José, mas hoje nós vamos falar sobre Daniel. Sobre a base sólida de Daniel. Daniel, quando nós lemos aqui, nós vemos que ele era membro da família real de Judá. E ele foi levado na primeira remessa ao cativeiro babilônico. Chegando na Babilônia, ele foi servir no palácio. E quando nós lemos aqui, a gente vê que esses jovens seriam treinados e seriam introduzidos neles a cultura babilônica para que eles servissem ao rei. Só que Daniel não se corrompeu.
Ao invés da cultura babilônica vir sobre Daniel, Daniel transmitiu, ele transbordou aquilo que tinha dentro dele para os babilônios. Ao invés dele ser influenciado, ele influenciou. E por que isso aconteceu? Por dois motivos, igreja. Primeiro, porque era um propósito de Deus. Daniel, ele se tornaria conselheiro do rei. Ele influenciaria a corte. Ele seria um vaso do Senhor, ele seria um instrumento do Senhor ali naquele lugar. Deus tinha um propósito muito grande com a vida dele ali naquele lugar. E segundo, porque ele tinha uma base sólida. Os judeus, antigamente, ainda hoje, eles têm a cultura aonde a palavra de Deus, aonde as Sagradas Escrituras, elas são tidas como disciplinas nas escolas. As crianças, desde pequenininhas, elas aprendem a palavra de Deus, elas são estruturadas, é uma base sólida. Assim como as crianças aprendem alfabeto, assim como as crianças aprendem matemática, aprendem literatura, elas aprendem a palavra de Deus. Então Daniel, ele foi estruturado, ele teve uma base sólida. Então quando ele foi levado para uma terra estranha, ele não foi corrompido por outra cultura, porque ele estava alicerçado no Senhor. Ele foi formado no Senhor. Ele tinha uma estrutura, e é exatamente isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ser alicerçados na palavra. Porque mesmo que eles vivam no mundo, mesmo que eles estejam nas escolas, mesmo que eles vejam outras culturas, eles não serão influenciados, porque eles são estruturados na verdade. É isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Quando nós falamos em alicerce, quando nós vamos construir uma casa, se o alicerce for muito bem feito, você vai levantar as paredes, vai cobrir, pode vir ventos, tempestade, aquela casa não cai. Mas quando o alicerce, ele é fraco, ele é mal feito, ele não é estruturado conforme os padrões de engenharia, qualquer vento que vier sobre aquela casa, ela vai cair. E é dessa forma que nós devemos pensar e criar os nossos filhos. Quando nós olhamos para dentro da palavra, com relação a Daniel, Daniel, ele fez a diferença onde ele estava. E Daniel, quando ele chegou naquele lugar, ele fez a diferença. Sabe o que é isso? Caráter cristão. Ele chegou lá e ele fez a diferença. Os nossos filhos precisam ser a diferença aonde eles estiverem. Na escola, nos meios sociais, no trabalho, aonde um cristão chegar, ele tem que ser diferente. Ele tem que fazer a diferença, porque ele é estruturado no Evangelho, na palavra de Deus. Então, quando nós olhamos aqui dentro da palavra, mesmo no território estranho inimigo, Daniel não se corrompeu. Ele poderia ter se corrompido, ter se deixado levar pelos encantos do palácio, pelas regalias que ele teria ali. Afinal de contas, ele se tornou conselheiro do rei. Mas ele permaneceu com a sua fé inabalável. Por quê? Porque foi construída na sua criação. E nós devemos orientar os nossos filhos para que eles venham ser exemplos. A palavra de Deus diz para nós o seguinte em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 7. Sobre nós falarmos da palavra de Deus sobre nossos filhos. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado à tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares. É uma responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós. Só que não é simplesmente falar para os nossos filhos sobre a palavra de Deus, não é somente ensinar. Nós precisamos ser exemplos. Porque nós sabemos que as crianças, elas não simplesmente aprendem ouvindo, elas aprendem vendo o nosso comportamento. Nós precisamos ser exemplo. Como que você vai mandar o seu filho orar se você não ora? Como que ele vai dobrar os seus joelhos, orar e falar com o Senhor se ele não vê você fazendo isso e você é o exemplo? Não adianta exigir aquilo que você e eu não fazemos. Não adianta a gente falar para os filhos, você tem que ler a Bíblia. Você precisa meditar nas Escrituras. Se você não faz isso, se o seu filho não vê você fazendo, se você não é exemplo, se eu e você não fizermos, nossos filhos não irão fazer. Essa é a nossa responsabilidade.
ensinar para os nossos filhos através do exemplo. Não adianta os pais mandarem os filhos à igreja se eles não vão. E se quando vão, ao terminar o culto, sai reclamando. Reclama que demorou, reclama da palavra, reclama do louvor, reclama que a irmã fez isso, ficou observando as coisas que estavam acontecendo, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do obreiro, tudo na frente da criança. É o exemplo que você está transmitindo para essa criança. E também não adianta falar para o seu filho ir à igreja se você vai e não muda o seu comportamento, se você não é transformado dia após dia. Não adianta se você não for o exemplo. Às vezes a gente vê pais mandando os filhos ficarem quietos dentro da igreja. Meu filho não fica quieto e você fica. Às vezes o pai levanta, a mãe vai tomar água toda hora, vai no banheiro toda hora, cutuca o vizinho do lado, não presta atenção na pregação e ainda atrapalha quem está prestando atenção, mexe no celular dentro da igreja e quer que o filho não faça. Ele vai fazer porque você está dando liberdade para ele. Você está dizendo para o seu filho através das suas atitudes. Você pode fazer porque eu faço. É isso que as nossas crianças entendem quando eles olham o nosso comportamento. Aí a criança não vai estar alicerçada. E nós seremos cobrados por Deus pelo comportamento dos nossos filhos. Por quê? Porque filhos são herança do Senhor. Porque filhos são bênção que o Senhor colocou nas nossas vidas. Quando nós olhamos para Daniel, nós vemos que Daniel, ele foi orientado. Quando ele chegou na Babilônia, ele não foi corrompido por aquela cultura. Ele não foi moldado, ele não foi transformado, porque o caráter dele já estava definido. E é o que nós temos que fazer com os nossos filhos. O maior erro dos pais hoje em dia é esse, mandar os filhos fazer aquilo que não faz. Tem alguns que cobram, exige, castiga, até bate nos filhos, para que os filhos obedeçam, para que os filhos façam aquilo que eles querem, mas eles não fazem. E se eles não fazem, como é que eles vão exigir que as crianças vai fazer aos adolescentes? A gente ouve pais reclamando, meu filho não sai do celular. E você? Você sai do celular? Porque às vezes nós queremos que os nossos filhos não mexam no celular, nós queremos que os nossos filhos vão ler um livro, nós queremos que os nossos filhos vão brincar de alguma coisa, vão fazer algo que seja fora das telas, mas nós estamos ali, ó, no celular, passando o dedo. E nós somos um exemplo, ele está vendo o que nós fazemos, então ele vai fazer. Como é que a mãe quer que a filha seja uma mulher virtuosa, seja uma mulher de Provérbios 31, seja serva de Deus, sendo que ela não é? Como que o pai vai cobrar que o filho seja um varão valoroso, um sacerdote do Senhor, um homem de oração posicionado, sendo que o pai não é? Se você não for, não tem como cobrar dos nossos filhos. Se nós não fizermos a nossa parte, não tem como a gente exigir que eles sejam. Nós precisamos ser o exemplo. Daniel viveu muito tempo na Babilônia e não se corrompeu com aquela cultura. Isso é caráter cristão. Vários jovens, a palavra fala para nós que vários jovens foram cativos naquele tempo e muitos deles não se corromperam por causa da base, por causa da estrutura que eles tinham na palavra, por causa dos alicerces que eles estavam. Claro que tudo é propósito de Deus, nós não estamos fugindo disso. Mas nós precisamos entender que enquanto cidadãos, seres humanos, enquanto pais, nós precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa entender, filho de crente não nasce crente. Eles precisam ser direcionados para ter um encontro com o Senhor Jesus. Eles precisam ser mostrado o caminho para eles, para que eles estejam um verdadeiro encontro com o Senhor. Eles precisam ser construídos, eles precisam ser moldados, eles precisam ser transformados, e essa missão é nossa, inclusive é o primeiro ministério. E Deus vai cobrar de nós se nós não fizermos conforme nos instrui a palavra. Tudo que nós precisamos está na palavra. A gente quer saber sobre criação de filho, leia a palavra. Leia a palavra que o Senhor, Ele nos traz. Nós precisamos exercer esse ministério. Se nós não estivermos fazendo, se prepare. Nós seremos cobrados pelo Senhor.
Tem um ditado popular que diz assim: mente vazia, oficina do diabo. Não é bíblico, é um ditado popular. Mas, se a gente for pensar, a pessoa que escreveu esse ditado popular, ele pode ter pegado algumas referências bíblicas, porque nós temos algumas referências bíblicas que são bem parecidas com esse ditado. Lá em Romanos 1, capítulo 21 e 22, o apóstolo Paulo escrevendo, ele fala no finalzinho de um versículo desses, um trechinho assim, ó. E sua mente vazia estava coberta de escuridão. Mente vazia, escuridão, faz referência às trevas ali na palavra do Senhor. Então está dizendo que a mente vazia estava coberta de trevas. Trevas é o que? O inimigo. Quando nós lemos também Gênesis capítulo 1, a palavra diz assim: a terra era vazia e sem forma, e trevas cobriam a face do abismo. Quer dizer, aquilo que estava vazio, as trevas estavam ali. Mas aí quando Deus veio e disse, haja luz, houve luz. E ali as trevas foram retiradas. Então quando a mente está vazia, o inimigo ele pode entrar, porque a casa está vazia, fazer morada. Mas quando a luz vem, que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, as trevas têm que sair e dar lugar para a luz. E nós precisamos entender isso, que nós somos influência na vida dos nossos filhos através do nosso exemplo. Deixa eu contar um testemunho aqui para vocês, igreja. Esses dias eu estava atendendo um consultório, uma criança de 6 anos. Essa criança foi encaminhada a mim pela escola, pela psicóloga e pelo conselho tutelar. E essa bênção veio para mim. Glória a Deus por isso. E quando a criança chegou, uma gracinha. E eu fiquei olhando para aquela criança e pensando comigo, 6 anos. Uma criança tão linda, com esse relatório todo da criança. E eu comecei a atender aquela criança, 6 aninhos. Gente, essa criança falou tanto palavrão, falou tantas palavras ruins, até de cunho pornográfico também, que eu fiquei horrorizada quando eu estava olhando aquilo. E eu fiquei ouvindo aquela criança e fiquei constrangida. Eu tive que interromper o atendimento e chamar os pais para conversar. Mas antes eu perguntei para aquela criança, quem é que fala essas palavras? Quem é que te ensina essa linguagem que você tem? E a criança inocentemente olhou para mim e disse, o meu pai é fera. O meu pai é muito bom, quando eu crescer eu quero ser igualzinho ele. Então eu já entendi de onde é que estava vindo aquela cultura daquela criança. O pai não estava na sala de espera, mas a mãe estava. Então eu a chamei e falei com ela. Falei, olha, a sua criança está com um palavreado que não é adequado para a idade dele. E a mãe constrangida, ela me confirmou que o pai falava daquela forma. E eu tive que ser dura, eu tive que ser firme, eu tive que ser realista com ela. Eu tive que dizer para ela, falei, olha, vocês estão destruindo a mente dessa criança. O nosso cérebro não é preparado para receber coisas negativas e palavras negativas e tanta coisa ruim. Vocês estão destruindo o caráter dessa criança, a formação dessa criança. Porque às vezes, dentro de casa, você vai achar bonitinho a criança com aquele palavreado, né? Depende da sua cultura ali, do meio que você vive. Mas e a sociedade? Está preparada para receber uma criança com esse palavreado? Tanto que o conselho tutelar, tanto que a psicóloga da região ali do município e a escola já não estavam mais querendo aceitar aquela criança, porque não havia mudança de comportamento. Então, às vezes, dentro de casa, você tolera, mas e lá fora? Na sociedade, como é que essa criança vai ser taxada? E nós precisamos ser modelo. Nós precisamos ser exemplo. Quando você olha para uma criança, você conhece os pais através da vida daquela criança. E não é só nos pontos negativos, não, nos positivos também. Se a criança ajoelha e ora, é porque os pais ajoelham e oram também. Eles veem os pais fazendo isso. Se a criança lê a Bíblia, se a criança tem compromisso com a palavra de Deus, é porque muito provavelmente um dos pais, ou os dois, ou o pai ou a mãe, tem esse comportamento dentro de casa. Quando você vê uma criança mentirosa,
Uma criança que contesta, que grita com os pais, que gritam com outras pessoas, que não tem regra, não tem limite, não tem educação. Muito provavelmente é a cultura criada dentro de casa. E às vezes os pais têm a mania de dizer, não, aprendeu lá na escola. Será que foi na escola? Qual que é a cultura dentro de casa? Qual que é a orientação que essa criança está recebendo? Qual que está sendo a base? Qual que está sendo o alicerce, a estrutura, a formação de caráter dessa criança? Ela está alicerçada em quê? Nós precisamos alicerçar as nossas crianças na palavra de Deus. Eles precisam crescer em graça, eles precisam crescer em sabedoria, para que venham a ser representantes do reino. E quando nós observamos e vemos crianças com esses comportamentos, nós estamos analisando os pais. Essas crianças vão crescer e vão tornar cidadãos e vão estar lançados aí na sociedade. E a nossa responsabilidade enquanto pais, nós seremos cobrados. Deus, ele vai nos cobrar porque filhos são heranças do Senhor. Eu vejo que na igreja, crianças pequenininhas que dizimam. Eu acho lindo. Não é por interesse financeiro, não. É pela educação, é pelo princípio bíblico que os pais ensinam para essa criança. Eu vejo crianças chegando mais cedo na igreja, compromisso com o horário. Eu vejo crianças na hora do louvor adorando ao Senhor, porque vê os pais fazendo. Eu vejo crianças orando. Eu vejo crianças ajoelhando, se curvando diante do Pai. Mas nós também vemos crianças que não têm respeito, que não têm consideração. E essa responsabilidade é minha e sua. E o Senhor vai cobrar de nós. Então que nessa noite, que nesse dia, nós venhamos nos posicionar como servos verdadeiros, perseverantes e como exemplos na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar? Eu quero te convidar para se colocar de pé, para que você venha orar pelo seu filho, pela sua família, pela sua casa, para que Deus te dê estratégia para conduzir essa herança que o Senhor colocou nas nossas vidas, essas crianças que o Senhor nos deu para que nós venhamos cuidar e instruí-los conforme a vontade do Pai. Nessa noite, em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa palavra, por essa oportunidade. Pai, eu quero apresentar ao Senhor a vida dos filhos e a vida dos pais. Senhor, que o Senhor nos dê estratégia enquanto pais, para que possamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, conduzir nossos filhos conforme a vontade do Senhor, na formação do caráter cristão, fazendo deles, meu Deus, servos perseverantes. Que nossos filhos, meu Deus, venham ter o posicionamento de Daniel, que mesmo em terras estranhas, que mesmo diante de lutas, diante de ameaça, diante da servidão, não se curvou diante de falsos deuses e nem se rendeu a falsas culturas, permaneceu alicerçados no Senhor, Pai, sustentados com a fé inabalável no Senhor que é soberano. Pai, nós te agradecemos, te louvamos e exaltamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.